Boa noite, Boa tudo bem com você? noite. Seja bem-vinda à nossa. Eu tenho muito orgulho. Minha primeira live eu fazia com uma Pois grande é, amiga, viu? uma Eu é que amiga, uma tô, parceira, né? Parceira de eu tô muita trabalho, satisfação de estar participando disso, Sônia. parceira de Muita trabalho, satisfação. parceira de luta, entendeu? Então, assim, muito feliz mesmo de você ter aceitado esse meu convite e estar comigo, né, aqui, a gente batendo esse papo. Ai, que chique! Batendo. É um papo. Estou muito Faltou, feliz faltou o mesmo. vinho, faltou o vinho, E outra né? coisa, Eu é que assim, agradeço, Sônia. Eu tenho certeza, assim, que esse vai ser o primeiro de muitos, muitos. Você consegue agregar muita gente boa em volta de obrigada. você, com suas ideias. E você tem um coração maravilhoso, você é uma mulher muito guerreira, uma mulher com muitos valores. E eu tenho certeza que isso vai ser sucesso aí, você vai viciar e vai estar, acho que toda semana você vai estar fazendo uma. Meu E quantas Deus, coisas a gente tem para falar, né, Sônia? Tantos exatamente. temas sobre as mulheres, por exemplo, né, que circundam esse mundo feminino aí também. Eu acho que se a gente for muito nessa linha também, vai ter muita coisa boa. Assim, para quem não te conhece, né, deixa eu te apresentar, né? A Lohane. Lohane trabalhou comigo na Aderes, é uma amiga antiga, do mesmo partido que eu, é liderança também. E a Lohane é psicanalista, ela tem um currículo maravilhoso, maravilhoso. E eu convidei ela para a gente estar conversando justamente hoje sobre essa questão de convivências. Convivências, né? A questão da pandemia, né? Convivência familiar nesse período de pandemia, né? Onde a gente está passando por tantas coisas. E assim, como é que fica essa convivência familiar? Como você é psicanalista, eu falei, vou chamar o Ohane para dar essa. Porque eu vou te ser sincera, eu já estou com meus cabelos. Tudo bem que eu já tenho cabelo branco, mas eu acho que com essa pandemia meus cabelos aumentaram. O branco aumentou mais, entendeu? Então, pra gente ir conversando. Então, assim, boa noite. Obrigada de coração por você estar aqui. Obrigada mesmo, tá certo? Eu que Lohane, agradeço. assim, como é marinheira de primeira viagem, para eu não fazer feio, eu fiz umas perguntinhas, lógico, para eu não perder o foco. Colinha básica. Porque senão a gente se perde aqui no bate-papo. Eu queria te para a gente começar, eu queria te perguntar o seguinte: o confinamento, essa questão da gente ficar em casa, de, né, quarentena e tudo mais, ela modificou assim, totalmente as relações entre as pessoas e tal. E eu senti, eu te falo isso aqui em casa, porque assim, a gente era muito agarrado. Filha, né, quase todos os dias em casa, eu na casa dos meus pais todos os dias e tal. Então, assim, na sua opinião, essas relações familiares, elas foram intensificadas? Como é que ficou isso? O que você acha? Sônia, a gente está vivendo um momento que, assim, é um momento extremo, né? Sim, E é um momento de exceção, né? Eu acho que não só o confinamento, a necessidade da gente estar dentro de casa, mas principalmente a preocupação com o contágio, a preocupação com o Covid em si, é o medo da morte, né? Eu acho que esse medo da morte, ele mexe muito com a gente também, né? E nesse contexto, né, do isolamento social, a gente teve profundas mudanças nas relações de trabalho, para as famílias que estão em home office, né? Lembrando que muita gente já voltou a trabalhar. E aí, sim. para as pessoas que voltaram a trabalhar, eu acho que esse medo, né, dessa exposição ao risco, ele é ainda maior. E ele também afeta bastante as relações, né, familiares, as relações domésticas. Quando você entra em casa, o medo, você não vai falar com os filhos, você vai tomar um banho, você vai desinfectar. Então, assim, isso mudou muito, né? O próprio... Eu tenho uma amiga que ela está trabalhando, está assim, fora, né? E aí ela estava me falando que a filha dela estava com uma dor de barriga, ela ficou desesperada achando que era Covid, né? Era só uma cólica. Mas que situação nós estamos, né? Ou seja, é uma situação muito tensa. E com certeza isso impacta nas relações familiares, né? Tanto para quem está em home office, quanto para quem não está. Quem está em home office, a gente tem ali, né, os filhos, as demandas de estar em casa, né, as questões com a casa que atrapalham o tempo que a gente tem que destinar ao trabalho. Então, a gente está vivendo diversos conflitos familiares de forma muito intensa durante esse momento, né? Para além desse momento em si, né, que é um momento
onde existe um terror generalizado, né? Que é esse Covid aí, que a gente não conhece bem os sintomas, não sabe exatamente se está correndo risco ou se não está, e que risco é esse, qual é o tamanho desse risco. Eu acho que é isso. Eu acho engraçado, assim, que a gente que está em casa, que trabalha, né, e que estamos em casa trabalhando, a gente tá, né, a gente fica numa apreensão até de precisar sair para alguma coisa, ou voltar para casa. Você chega em casa, ninguém me encosta, né? Fica igual, né? Ninguém me encosta. É um pavor, né? Vira um pavor. Beijão, Edmar aí. Edmar, obrigada, carinho, Edmar. Obrigada pelo apoio, né? Então, assim, e como essas mudanças, né? Como mudaram essas relações familiares? Você acha como que ficou isso, essas mudanças? Pois é, Sônia, o tempo de convivência das pessoas, né? Principalmente, vamos focar aqui um pouco quem está em home office, principalmente, né? Ou quem está, né? Fazendo isolamento como se deve, né? Como a gente deveria estar fazendo todo mundo, enfim. A gente está vivendo um momento de um grande desafio, né? Porque as pessoas estão convivendo muito, né? Mais intensamente. As pessoas estão em casa o tempo todo mundo está em casa junto, então e exige um maior equilíbrio emocional. Sim. Né? Para outras pessoas é uma oportunidade de fortalecimento dos laços familiares. Mas, de qualquer forma, o fato é que exige um novo equilíbrio emocional. Tanto para lidar com esse medo externo, né, essa ameaça externa, quanto para gerir ali, né, o fato de estar todo mundo junto. Não, e assim, vai chegando um ponto que uma coisinha mínima pode se transformar numa coisa gigantesca, porque a gente está em casa agora nem tanto, agora dá para, né, tá saindo para trabalhar um pouco, né, meu marido está saindo para trabalhar, eu em casa com os meninos, as aulas ainda não voltaram, então estão as crianças em casa, os dois que estudam em casa. Então tem hora que, assim, o que eu percebo, por uma experiência minha, assim, uma coisinha que é desse tamaninho, que em outros tempos você até relevaria, né? Não levaria tão a sério e tal. Agora tem hora que você já está assim, num estresse já tão grande, que uma coisinha mínima vira uma tempestade num copo d'água. Então, assim, a gente lida com esses dois... Nós estamos à flor da pele, né? Estamos à flor da pele, né? Já estamos. Na psicanálise, a gente usa um termo chamado significante mestre, né? A gente fala que o significante mestre atual é o medo da morte. Isso nos aterroriza, por si só. Isso já coloca a gente numa situação extrema, né? Já coloca a gente em eminência da explosão, digamos assim, né? E as relações interfamiliares também, né? A forma como a gente vai, né, conduzir essas coisas que vai nos dizer se a gente vai fortalecer essas relações ou não, entendeu? A relação familiar, quando ela é mais colaborativa, ela facilita esse momento, né? O outro vai ter mais empatia, né? As pessoas vão perceber quando os outros, né? Quando o outro está estressado, quando o outro está precisando ficar sozinho, quando o outro não quer conversar e vice-versa. Ou cada um vai ficar com seu medo, né? E os conflitos vão se intensificar. Pois é. E aí, sobre esses conflitos, Sônia, às vezes são conflitos que já estavam lá, né? Bem como já estavam lá, né? Só que antes eles não tomavam proporção. Estava embrionário, quietinho ali. Como você não via a pessoa por muito tempo, como eu falo, né? Só via na hora de dormir, na hora do jantar, na hora de dormir, os conflitos não ficavam tão evidentes. Isso é muito comum na relação com o casal. É verdade. E então, agora... assim, o que eu estou vendo, tem umas pessoas comentando, por exemplo, o Sandro está dizendo o seguinte, são pessoas de temperamentos diferentes, convivendo mais tempo juntos, né? Sim. E a Maxilene mesmo está falando da gente pensar em políticas públicas para a saúde mental. Eu acho que é isso que isso também está precisando. A gente não dava muita importância para isso. Se você for analisar, que é só... a pessoa fala assim, eu faço análise, psicanálise, eu vou no psicólogo, eu vou no analista, não sei o quê. Pessoa metida a besta, rapaz, não é não. Hoje, depois da pandemia, eu estou vendo a importância desse profissional,
porque a gente tem que ter alguém para desabafar. Hoje, assim, eu falo assim, tem dia que a casa da gente fica meio que parecendo um caldeirãozinho, assim, um flash de dar uma explosão, porque são vários sentimentos, várias coisas acumuladas no dia a dia, de repente que você vai mantendo aquilo, e como você fica com esse medo. Esses dias eu fui ao supermercado, e todo mundo sabe, eu tenho um pequenininho de 4 anos, que eu falo que é a minha menopausa, que é o Davi, que nasceu prematuro extremo. Então, assim, nós estamos com ele como se fosse o ovo do dinossauro, né? Toda a proteção ali, aquele negócio. Então, eu fui no supermercado com ele, e a gente estava de máscara, tudo certinho, passei álcool naquele negócio do carrinho, tal. Uma senhora me espirrou no corredor. O que aconteceu? Eu deixei o carrinho lá e saí do supermercado. Então, olha o medo, entendeu? Então, assim, esse medo a gente tem que saber controlar também, porque, cara, espirrar... Mas ele também é importante, né, Sônia? Ele também é importante. O medo, o terror nem tanto, né? É o que eu falo, que a gente tem que transformar o terror no medo. Sim, sim. Porque o medo, ele faz a gente se cuidar. O medo não é ruim. O medo faz a gente se cuidar. Né? A gente está vendo também um monte de gente na rua, não respeitando o isolamento. Então, assim, o medo é importante para as pessoas ficarem mais dentro de casa e menos na rua. Para ter essa higiene, para ter esse cuidado, usar máscara, porque a máscara protege não só você, mas protege o outro. Né? Mas aí eu falo, a gente, essa questão é da pessoa entender da responsabilidade, porque a responsabilidade é minha, ela é sua também. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eu vejo isso muito aqui em Praia Grande, porque o que acontece? Aqui na praia, os moradores estão tendo essa consciência, assim, são poucos os que ainda saem, dão uma fugidinha, né, e tal, mas a maioria está tendo essa consciência. Mas quando dá final de semana, então, pessoas que têm casa aqui de veraneio, o que acontece? Eles vêm para a praia, aí eles querem fazer churrasco, eles querem ir para a praia, e aí o que acontece? Nós temos um aumento do número de pessoas no distrito, que é frequentando padaria, que é frequentando supermercado, que é frequentando praia e tudo mais, que não estão se protegendo como a gente. Então, assim, aonde que está essa questão dessa empatia com o outro, essa questão de proteger o outro? Sim, sim. Entendeu? O ser humano, né, ele consegue ser muito egoísta. Né? Ele consegue ser muito egoísta. E mais do que isso, né, a gente também tem pessoas que estão negando essa pandemia, né? Negando o risco, né? Negando o Covid, negando o contágio, que é a forma que a pessoa encontra de lidar, né? É uma proteção, a gente fala que é uma autoproteção, a proteção psíquica dela é negar. Só que ao fazer isso, ela coloca o outro em risco, não só ela. Sim. Né? É uma posição egoísta, né? Então, é aquela coisa, até onde começa, né? Sua liberdade, ela vai até onde você ameaça o meu espaço. Né? Então, assim, se você não acredita, você não está com medo de se contaminar, você não tem medo de se contaminar, mas eu tenho, então me respeite, né? Coloque a máscara. Eu acho que é isso que está faltando um pouco nas pessoas também, né? Tem supermercado que está dando máscara de papel para as pessoas entrarem, porque eles não estão permitindo as pessoas entrarem sem máscara. Então, é um cuidado também que as pessoas, né, que os empresários estão tendo, né, que tem que ter mesmo, porque para você ficar aberto, né, para você funcionar, você tem que ter esse cuidado e cuidado com os funcionários também que estão ali trabalhando. Né? É importante ter esse cuidado. Aí estão falando a importância, né, de se implementar política de conscientização completamente. Completamente. Porque a fiscalização não tem pernas, né? A gente tem que se conscientizar mesmo. E aí, se não está respeitando, multar. Criar multa também, porque às vezes as pessoas só funcionam assim, né? Só funcionam quando dói no bolso, enfim. É verdade. Porque se acontece, por exemplo, aqui em Praia Grande, nós temos um número de fiscais é pouco. Então, para olhar o município todo, porque nós temos não só a praia, mas nós temos a Sete, nós temos Timbuí, nós temos, né, vários locais. Tudo bem que a praia, a tendência maior, no final de semana, o pessoal vem e tal. Mas mesmo assim, um município pequeno, ele não tem tantos fiscais assim. Então, assim, é a questão das pessoas terem consciência mesmo, né, Lohane? Eu acho que tem que ter essa questão de saber que as coisas mudaram. Nada vai ser mais como era antes. Nada.
né, mudou E a gente bastante. está experimentando muita coisa nova, né, Sônia? Como, por exemplo, agora as crianças estão em casa 24 horas. Sim. E aí, Ah, assim, o trabalho feminino, né, ele está experimentando uma sobrecarga imensa. uhum. Muita E mulher está em casa, trabalhando, mas tem a demanda dos filhos. é exatamente isso que eu ia te falar agora. Por exemplo, igual agora, na maioria dos lares, né, das casas e tal, nós temos uma intensificação desse ritmo de trabalho. Eu, por exemplo, vou tirar por mim aqui, né? Acordo de manhã, faço café, papapá, aí começo a trabalhar. Vou no home office aqui, faço as coisas que eu tenho que fazer, paro, almoço, arrumo cozinha. Uhum. À tarde, volto, trabalho e tal. Aí tem dia que até mais à noite você está trabalhando porque ficou alguma coisa pendente, alguma coisa assim, tal, e você vai fazer. Mas no dia a dia, assim, essa aumentou bastante. Qual a sua opinião com relação a isso? Como é que você concorda Pois com é, agora sim, são dois momentos, né? Primeiro, a gente tem que pensar que esse trabalho feminino, ele já sofreu essa sobrecarga desde que a mulher entrou no mercado de trabalho. Essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade. A diferença é que antes, né, existia aquela ajuda, que é também de outra mulher, né? Que é a diarista, que é a faxineira. E agora, por um cuidado, né, por uma humanidade, né, as pessoas não estão, né, deixando, né, suas faxineiras, suas diaristas virem, né, e estão permitindo que elas fiquem em casa. Nem Exato. sempre, né? Porque tem gente que não está pagando, e aí elas têm que trabalhar, porque senão elas ficam numa situação de vulnerabilidade, né? Ficam Uhum. sem salário. Então, assim, o fato é que hoje as crianças estão em casa 24 horas e, por incrível que pareça, a gente sabe muito bem por quê, essa sobrecarga ela é sempre feminina. Ela fica sempre sobre a mulher, né? Então, isso mostra o quanto é urgente os pais e mães compartilharem esse cuidado com os filhos. Né? Porque a mulher ela está em casa, mas ela também está trabalhando. Né? O Sim, homem, às vezes, está em home office e também está trabalhando. Só que muitas vezes estão os dois em home office, mas só quem vai para o trabalho para fazer o almoço é a mulher. Só quem para o trabalho para cuidar do filho é a mulher. Quem tem criança muito pequena, isso é muito, muito intenso. Né? sim. Isso é isso é um fato consumado. Né? E se a gente está em casa, é óbvio que a casa vai ter que ser limpa mais vezes. Né? Comida se faz todo dia. Né? Sim. E aí a mulher para o tempo dela de trabalho, o tempo que seria dedicado aos afazeres domésticos dela, e ela tem que dividir esse tempo com o tempo da casa. Né? E muitas vezes as mulheres estão sobrecarregadas, se sentem sobrecarregadas, mas elas também são culpadas por isso. Né? Porque a gente vive numa sociedade machista, mas a gente reproduz esse machismo educando filhos machistas. Né? A mulher normalmente ensina a menina a cozinhar, não ensina o menino. Né? O menino tem que aprender a cozinhar, o menino tem que aprender a limpar a casa, porque senão, quando ele for um pai e ele tiver que dividir, né, dividir a casa e dividir os afazeres com a esposa, ele não vai fazer, porque ele não foi acostumado assim. Na casa dele era só a mãe dele que fazia tudo, então ele pensa, para que eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Tem uma palavra, uma frase que eu odeio. Meu marido me ajuda. Como assim seu marido te ajuda? Te ajuda? Ele não mora na casa, não? Ele não come, ele não bebe, ele não dorme, ele não suja o banheiro, te ajuda, não? Como assim? A casa, ela é dos dois, né? A casa não é sua. Ou ele vem te visitar. Se for marido de final de semana, tudo bem, né? O cara só chega no final de semana, você vai botar ele para limpar a casa, fazer comida, você não vai curtir a presença dele. Mas se ele mora com você, ele não te ajuda. Ele é dono da casa, tanto quanto você. É obrigação também, né? É um pouco de obrigação de ver esse trabalho da gente, desse reconhecimento. Porque é também muito fácil também, Lohane, assim, desculpa te interromper, mas assim, a pessoa virar e falar assim, a pessoa, você está trabalhando em casa e tal, aí ele chega da rua e fala assim, nossa, estou cansado, fiz um tanto de coisa hoje. É você não. Você vem em casa, mas em casa tem trabalho, poxa, em casa tem muito A gente, trabalho. a gente tem que, a gente tem que desconstruir, Sônia, o nosso trabalho. É. Cuidar da casa, fazer a comida, os afazeres da casa, ela tem que deixar de ser nosso trabalho. Uhum. Tem que ser
cuidar da casa, o trabalho da casa. Porque na Uhum. casa tem um casal, né? Ou duas mulheres ou dois homens, enfim, né? Nós estamos aqui. Tem pessoas que cuidam da casa. Quem cuida da casa? Todo mundo que mora nela. E aí os filhos, quando são maiorzinhos, tem que ter as atividades também, tem que participar. Então, assim, a gente tem que mudar essa cultura. E isso a gente tem que começar com os nossos filhos, já que não fizeram com os nossos maridos, que a gente reeduque os maridos e faça isso com os filhos, Os filhos, né? verdade, verdade, verdade. Para quê? Para que eles entendam que a casa é do casal, a casa não é da mulher, né? Às Mas vezes o homem não sabe cozinhar, né? talvez a pandemia veio para isso, para fazer uma nova Sim, revolução. uma revolução, né, cultural aí nessa vida doméstica, porque eu brinco muito aqui em casa, né, que meu marido ele não cozinha nada, ele não frita o ovo. Mas assim, existe a louça do almoço. Então assim, você não cozinha, lava a louça do almoço, Isso aí. entendeu? Que é uma forma de você partilhar isso, partilhar esse cuidado com a comida, né? Isso é Então, importante. então, no que você está querendo dizer é que a pandemia, por mais trágica que seja, mas nessa questão, de repente, vai mudar alguma coisa. Você acha que vai mudar essa relação de família, assim? De Pois marido é, e Sônia, mulher? eu digo que isso é uma grande janela de oportunidade para isso. Que a gente tem que aproveitar isso para essa mudança. Se ela não acontecer agora, que ela pelo menos aconteça mais daqui para frente, né? E aí a gente, por que não políticas públicas também? Nos Estados Unidos, as crianças têm economia doméstica. Sim, eu vi uma matéria sobre Economia isso. doméstica também ensina a gerir essa vida doméstica. Uhum, Né? Então, por que a gente não trabalha alguma coisa parecida com isso com as crianças na escola? entendi. Né? Por que a gente não partilha esses ideais? Né? A gente não combate essa misoginia, né? Esse masculino que é tão nocivo, né? Nas escolas. Né? Por que a gente não combate o machismo na escola começando com as crianças ali? Né? Porque eles Acho que estão aprendendo as relações. como meu pai costuma dizer, eu sou mineira, né? Eu sou de família mineira. Eu nasci na roça. Eu falo que eu nasci de parteira, né? Ainda lá na roça ainda. Então, assim, meu pai costuma dizer o seguinte, que é de pequeno que se torce pepino, né? Então, assim, você mostra para o seu filho o caminho que ele vai seguir, e se tiver, né? Se souber lidar ali, ele vai trilhar o caminho que precisa ser trilhado. Então, E se é para a você. vida, sabe, Sônia? Não, e a questão também, valorizar o outro, independente de ser homem, de ser mulher, mas valorizar o outro, respeitar o outro, compartilhar com o Sim, outro. Hoje em dia tem não tem esse negócio, pesquisas, né? Sônia, tem pesquisas que mostram que uma dos grandes responsáveis por brigas entre casais e até divórcio é problema com relação às tarefas domésticas. Pouca gente sabe disso. Então, começa ali uma tensão em relação às tarefas domésticas e aí a coisa se torna insustentável. Então, assim, a Entendi. gente tem que mudar essa cultura machista, porque essa cultura é a que reforça o feminicídio, é a que reforça a subjugação da mulher, a submissão da mulher. Então, tem que mudar. Tem que mudar. Uhum. Legal. Nossa, bem interessante, Lohane. Mas aí, uma coisa, com tudo isso que você falou, mas assim, no fundo, na minha opinião, assim, eu acho que tem homens que sofrem com isso também, você não acha, não? Com essa. Muito, muito, muito. Esse ideal que a sociedade criou de masculinidade, ele é nocivo, ele é sufocador para o homem, ele adoece os homens. Ele mata as mulheres, né? Ele leva as mulheres à morte, e ele leva os homens à agressividade, né? E sufoca os homens também, porque assim, ele traz sofrimento para os homens sofrem muito com isso. É inatingível para começar, né? Para começar é um ideal inatingível, né? Então, o que a sociedade prega hoje? Que o homem não chore, né? O homem seja frio, esteja sempre preparado para o sexo, né? Não se sensibilize, o homem não pode sofrer por amor, né? O homem não pode amar, né? A mulher para ele tem que ter uma relação ali de objeto. É isso que a sociedade prega, né? E sofrer, amar, sofrer por amor é do humano. Né? Então, assim, salvo algumas raríssimas exceções, né? Quando a pessoa realmente não é capaz de amar, né?
isso é dela. Mas esse controle dos afetos que é exigido aos homens, ele é extremamente, ele causa um sofrimento muito intenso, né? Porque os afetos, eles não deixam de existir, porque eu não posso demonstrá-los. Então, eu sublimo, eu reprimo, e sempre vai voltar. Sempre vai voltar. E são impossibilidades, acabam se tornando coisas que eu começo a não conseguir lidar com elas. Isso gera uma angústia nos homens também. O bom é que tem uns que aceitam ajuda. E aí, quando há essa abertura, as coisas ficam mais fáceis, há um diálogo e tal. O ruim é quando não há diálogo, e aí acaba que os relacionamentos em si, por conta disso, vão caindo, vão se... Então, assim, o bom de fazer live em casa é que filho chega junto, entra, entendeu? É tranquilo. Aqui, ó, olha quem chegou, olha. Ó, olha lá, Cadê? ó. O bom de fazer live em casa é assim, é pós-pandemia. Isso é o trabalho, né, da mulher e tudo mais. Então, assim, eu acho que... Isso aí está em casa. Esse aqui já é grude, você conhece de velhas datas, a gente participou junto aí de grandes reuniões, de grandes... Já passeamos muito também, né, Davi? Então, assim, o que eu acredito, Lohane, que a partir do momento que a gente começa a desconstruir isso, as coisas vão dando certo, entendeu? Vai dando certo. Mas também tem o tal do ideal de feminilidade, né? Que a gente até conversou sobre isso esses dias. O pessoal fala que a mulher tem que ser assim e tal. Como é isso? O que você acha disso? O que você pensa disso? Pois é, Sônia. Esse nosso ideal, né, de feminilidade, ele coloca a mulher numa posição muito submissa, né? A gente tem, para começar, a gente tem dois ideais, né? O da mulher submissa, Amélia, né? Que é a mulher que cuida da casa, cuida da comida, a famosa boa para casar. E tem um outro ideal de mulher também, né? Que aí é a mulher sexy, a mulher que é uma boa amante, que é a mulher para namorar. Ela não é para casar, é para namorar. Por si só, esses estereótipos são perversos. Entendi. Né? São perversos e enclausuram a mulher nessa dimensão de ter que ser as duas, né? Não dá conta de ser nenhuma das duas. E fora o sentimento... fora o sentimento de posse, e fora o sentimento de posse dos homens, né Sônia? Sobre suas esposas, sobre suas filhas, anos de repressão sexual feminina, com que a gente tem que lidar, né? Tem mulher que desconhece seu próprio corpo, né? Tem mulher que não sabe o que é sentir prazer, né? Então, ser mulher na nossa sociedade é muito difícil, né? Isso sem falar no peso da religião. Pois é, aí é que eu falo com relação a isso, assim, tem hora que a gente fala, tô de saco cheio, tipo assim, mas não é saco cheio, de repente, você tá com saco cheio até de você mesmo, se você analisar, tipo assim, de algumas coisas que você se obriga a aceitar, se obriga a aceitar, né? Porque a sociedade te ensinou, assim, que você tem que aceitar e tal. Então, assim, eu costumo dizer que quem gosta de mim, gosta. Quem não gosta, não gosta. Porque eu sou muito franca com relação a isso. Se eu faço alguma coisa de errado, eu não nego que eu fiz mesmo e pronto, fiz. Se eu faço certo, tá aí, fiz certo, beleza. Então, assim, tem mulheres que não, que se, meio que aquela florzinha que vai murchando, e é uma flor tão bonita, que se ela né, tomasse força, a força que ela tem, e ela não sabe que ela tem, ela florescesse, ficaria uma coisa mais linda. Então, assim, a minha preocupação, que eu falo no tempo de hoje, é isso. É esse ideal de feminilidade que as pessoas meio que jogam em cima da pessoa, e se você não tiver uma cabeça boa... É uma cobrança muito forte da sociedade, né, Sônia? Você tem que ser magra, você não pode ter cabelo branco, você tem que ser loura, você tem que ou morena, você não pode ter um seio muito grande, tem que ser padrão. Gente! Você tem que cuidar da aparência, você tem que ser boa profissional, mas você também tem que ser boa mãe. Então, você tem que ser boa mãe, boa dona de casa, você não pode... A boa dona de casa não pode reclamar, não pode brigar. Esquece, não existe, né? Então, assim, vamos ser mais a gente, né? Mais, né? E eu sempre digo, Sônia,
que esses ideais extremos das mulheres, né, têm levado muita mulher à morte, né? Se a gente for considerar. Tanto Sim, o ideal da mulher Amélia, da mulher santa, que é o ideal de Maria, né? Que leva a mulher a ser submissa ao marido dentro de casa. E aí, quantas mulheres não suportam, né, situações de violência doméstica até a sua morte? Quanto o ideal de Eva, né? Que é a mulher que sai de casa, que tem sua própria casa, é empoderada e namora quem ela quiser e tudo, mas que acaba sendo morta, muitas vezes assassinada por namorado, por ciúmes, por diversas questões desse tipo. Então, a gente tem que romper essa cultura que é uma cultura de feminicídio. Pois é, então, só, pra gente, né, porque também o tempo nosso aqui não é muito, então, assim, e o assunto é muito abrangente, eu acho que a gente vai ter que voltar com algum complemento aí, em alguma... Muito Mas, assim, prazer. qual seria, Lohane, no seu pensamento, não vou falar, não tem uma receita de bolo, mas como é que as famílias poderiam sobreviver a essa pandemia, entendeu? Como é que a gente poderia estar, né? Não tem uma receita de bolo, mas no seu conceito, enquanto psicanalista, o que você vê? Como é que você analisa isso? Primeiramente, dois elementos fundamentais, né, Sônia, que eu acho que não que serve não só para a vida familiar, mas para a vida da sociedade como um todo, que é a compreensão e a empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Uhum. E a parceria. Eu acho que todas as relações, elas podem ser pactuadas, né? E mudanças culturais, que é o que a gente estava tratando aqui, né, são lentas, elas Sim. demoram, elas sofrem resistência. Então, cabe a nós, mulheres, fazermos esse esforço de não desistir disso, né? Uhum. Mas de também não impor isso com agressividade, né? Porque não é assim que a gente vai conseguir também. Eu acho que a gente vai pactuando, né? São anos de educação machista, a gente tem que ir desconstruindo, né? Com conversa, com pactuação, né? A gente tem que ser menos autoritário na hora de educar os filhos. Isso é muito Sim. importante, né? Porque muitas vezes essa mulher que é vítima de violência, essa passividade dela diante desse outro, né, desse relacionamento abusivo, por exemplo, vem de um Uhum. pai autoritário que tratava ela dessa forma, Entendi. com grosseria, com autoritarismo. Então, cabe a nós, né, exigimos um comportamento diferente do parceiro, exigimos que ele seja mais parceiro, realmente, pactuar essa divisão, né, da casa, do cuidado com os filhos, para que a gente não sofra essa sobrecarga, argumentando, né, trabalhando as relações familiares, que pode ser tudo feito a partir de conversa, de pacto. Demora, não é fácil, né, mas nada na vida da gente, né, nada na cultura, por exemplo, se modifica de uma hora para outra. Né? É longo o percurso. E eu acho que o principal é na educação dos filhos, principalmente. Né? Para a gente não educar filhos que reproduzam essa cultura. Você falou aí dessa questão também de relação abusiva e tal. Tem mulher que acha, Lohane, que relação abusiva é só quando ela apanha. Olha que horror. Então, assim, foi bom você ter falado dessa questão. E como a mulher reconhece que ela está numa relação abusiva, como que ela... Fala pra gente dessa forma, como que são as formas, né? Não é só agressão física, apanhar, que isso? Esse tema, Sônia, dá uma live só disso. Pelo amor de Deus. Dá uma live só disso. Mas, assim, o relacionamento abusivo, o abuso ele pode ser emocional, psicológico, né? Não necessariamente físico. Às vezes ele nem chega a ser físico. Né? Às vezes nem ocorre um abuso físico, né? Uma agressão. Né? Uhum. Mas é o uso incorreto, né, e excessivo do poder, né, subjugando o outro, né, colocando o outro numa relação, né, em que você destrói a autoestima dessa pessoa, né, em que você age de violência para com essa pessoa. E a violência ela não precisa ser física, violência psicológica, uma violência emocional, uma violência, né, que coloca a pessoa numa posição de humilhação, por exemplo. Né? Não acontece só com casais, tem gente que acha que é só relacionamento, né? Casal não é. Né? Você pode ter um relacionamento abusivo de um idoso dentro de uma família, né? Os filhos podem tratar esse idoso
de forma abusiva também, né? Então, diversos contextos você pode estar tendo um relacionamento abusivo. Pais, né? Pais podem ter um relacionamento abusivo com seus filhos. Né? Então, é sempre que tem uma relação desigual, né? E que infringe um sofrimento intenso ao outro. Né? Entendi. E aí gera nesse outro uma sensação de inferioridade, de isolamento, de tristeza, de medo, de anulação. Esse é o sentimento. Se a pessoa está numa relação, ou é uma criança também que sofre algum abuso dentro de casa também, né? Se a pessoa se sente inferiorizada, isolada, triste, tem medo, tem anulação de si, né? Se sente anulado, isso é uma relação abusiva. Se você tem sentido assim, sua autoestima está baixa, e você está numa relação que reforça isso, isso é um relacionamento abusivo. Né? Entendi. Então, é complicado. E diversos motivos levam a isso. É bem complexo. É bem complexo, e aí né? Você vê, de repente, uma pessoa falando, gente, aquela pessoa, cara, suicidou, mas como? E você não sabe do que tinha por trás daquela história, né? O sofrimento que estava ali, né? Levando a pessoa a tirar a própria vida. Né? Ninguém tira a própria vida sem um sofrimento muito intenso. E tem muitos jovens, né, Lohane, que faz isso, né? Assim, porque tá passando por uma situação dessa, de opressão, de uma relação abusiva, de repente de pais e tudo mais, e não fala, não se abre, e acaba acontecendo aí o grande... Nossa sociedade, Sônia, a nossa sociedade, ela esqueceu como é que lida com angústia. Não sei nem se algum dia ela lembrou exatamente muito bem. Mas a gente tá criando adolescentes que não sabem lidar com a própria angústia. A gente está desenvolvendo jovens, né, que não conseguem lidar com a própria angústia. Por isso a depressão generalizada que a gente está vendo hoje. É isso que a medicina, né, a psiquiatria, ela denomina enquanto depressão, né, para a psicanálise é uma angústia. Né? A depressão, ela vem de uma angústia. Pois é. Lohane, eu assim, agora caminhando para o nosso final, porque acho que para o primeiro bate-papo, eu acho que foi muito legal. Tá ótimo. Eu queria que você fizesse, para a gente estar encerrando, assim, um resumão aí, né, com a sua fala aí, para a gente estar fechando, qual uma orientação que você, enquanto psicanalista, pode estar dando para as famílias, para a gente que está aí com os filhos em casa, porque não está tendo aula, filho pequeno, e a faixa etária aqui em casa é um problema faixa etária, né? Porque é um lá, o outro cá, é uma diferença aí. Você experimenta tudo. Então, eu passo por todas as fases, em todos os momentos do dia. Eu passo pelo mais velha, eu passo pelo adolescente, eu passo pelo infantil. Então, assim, eu não sou muito inteligente, mas... eu tô com de 2 em casa só. Pois é, então, como que você pode estar... Qual, assim, a gente dar vai fechar, né? O que você... Faz um fechamento aí pra gente disso tudo. Um resumão aí? É um conselho de quem tem um de 2 em casa. Primeira coisa, paciência. E principalmente paciência com você. A gente tem que ser condescendente com a gente tem que aceitar que a gente não dá conta de tudo sempre. Né? Se cobrar menos, eu acho que é a receita. A gente não está no momento em que a gente tem que botar mais amarra na gente, mais grilhão na gente. Não, a gente está num momento em que a gente tem que ser mais compreensivo conosco. Né? Sendo compreensivo conosco, a gente vai conseguir ser com o outro também. Né? Então, essa acho que é a mensagem maior, a mensagem principal que eu tenho. E nos cuidar, né, Sônia? Às vezes a pessoa não deixa de ir na academia, entendeu? Não deixa de beber, mas não se cuida, né? Acha, por exemplo, que fazer análise é caro. Né? Fazer análise não é caro. Hoje em dia, a análise é extremamente acessível. Né? Só que as pessoas não querem cuidar de si. Né? Beber é bom, adoro. Eu também tomo um vinho. Mas não resolve as nossas angústias. Verdade. Então, assim, cuidado é pra gente se olhar, se cuidar, ter paciência com a gente, que vai passar, né? E que vai passar. Mas principalmente isso, se cuidar. Se Deus quiser, vai tudo passar. Lohane, eu quero agradecer imensamente, assim, quero primeiro, antes de despedir de você e do pessoal que está aí com a gente, eu quero mandar um abraço especial principalmente o pessoal que eu trabalho, né, que é o pessoal do artesanato do Estado do Espírito Santo, a todos os meus artesãos, o meu abraço, o meu carinho especial para todos vocês. Meu também. Então, assim, a gente está junto aí, bolando formas de que as coisas melhorem para eles de alguma forma, para que eles possam ter aí o trabalho deles
né, de novo nas vendas aí, o trabalho deles todo sendo reconhecido no estado do Espírito Santo como é todo. Então, meu carinho especial a todos vocês. Obrigada de coração. E eu queria agradecer a você, Lohane, pela sua paciência comigo, por ter aceitado esse desafio comigo, participar comigo na minha primeira live. Olha só que chique. Vai ficar registrado, né? Então, assim... Eu é que estou lisonjeada. Meu muito obrigada de coração, tá? Você é uma profissional maravilhosa, super competente. Aonde você está, você é referência no seu trabalho e tudo mais. Então, assim, parabéns. E meu muito obrigada mesmo, de coração. E a todos que participaram com a gente, meu muito obrigada. Obrigada por terem curtido, por ter comentado, tá? Fiquem com Deus. E, se possível, se não tiver nada urgente para fazer, fiquem em casa. Se tiver que sair, máscara, álcool gel. Se cuidem para a gente passar por tudo isso aí logo, para a gente estar aí, se Deus quiser, no Natal, a gente se abraçando aí, final de ano, comemorando todo mundo junto, né? Como a gente sempre fez, tá certo? Pessoal. Exato, a urgência é viver. Obrigada. E até a próxima. Semana que vem a gente já... Acho que eu vou gostar desse negócio, Lohane. Esse patrocínio. Falei que você ia me criar nisso. É a sua cara. Minha cara esse negócio. Com o Davi entrando, o cachorro de vez em quando passando aqui, mas é assim mesmo, tá? Então, Davi mascote. Beijo no Davi também. Obrigada, pessoal. Beijão. Gratidão. Obrigada.